Se esse vídeo realmente foi pro ar, quer dizer que eu quebrei um ciclo de procrastinação e finalmente fiz o meu primeiro vídeo para esse canal. Meu nome é Maria Letícia, eu tenho 24 anos, atualmente eu sou estudante de medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e eu decidi criar esse canal porque eu sou uma pessoa extremamente introspectiva, reflexiva, eu gosto de filosofar e eu sempre tive vontade de criar esse tipo de conteúdo, de conversar sobre coisas e postar esse tipo de conteúdo nas minhas redes sociais. Mas eu nunca tive a coragem necessária para sair desse ciclo de medo, de insegurança. E se eu conseguir postar esse vídeo é porque eu dei um passo à frente para essa vontade minha que é antiga, mas que eu só tive coragem o suficiente para fazer isso agora. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é como a prática da gratidão, tentar se sentir mais grata, interiorizar a gratidão, tem mudado a minha vida radicalmente. O meu conceito de gratidão, pelo menos o que a minha experiência, a minha subjetividade conceituou, é aquele sentimento de agradecimento que você tem por uma coisa boa que você recebe, não literalmente, mas as coisas da vida. Mas parando para refletir melhor, eu acredito que a gratidão é uma coisa muito mais profunda, porque quando você começa a se sentir grato não só pelas coisas boas, porque de certa forma isso é mais fácil, você passa a entender que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, ela também tem uma função. A dor, ela é muito professora. E por isso eu vou contar como eu passei de sair de ser uma pessoa extremamente pessimista e que focava muito nas coisas ruins da vida, pra ser uma pessoa que pelo menos tenta, porque eu sei que é um processo longo pra gente conseguir interiorizar a visão das coisas boas, essa gratidão, mas é uma coisa que mudou muito ao longo da minha vida e que vem melhorado as minhas condições. Eu era uma pessoa muito negativa por muito tempo. Eu focava muito nas coisas ruins da minha vida, eu era cega para os privilégios que eu tinha, para as facilidades que eu tinha, e eu percebia como isso gerava um ciclo, acentuava um ciclo de coisas ruins ao meu redor. É como se o algoritmo que a gente tem nas redes sociais, eles também existem na vida. Se você começa a ver coisas, algumas coisas específicas, elas ficam aparecendo cada vez mais. E eu percebia que na minha vida, quanto mais eu focava para coisa ruim, mais coisa ruim acontecia. E eu vivia nesse ciclo de negatividade, de não conseguir ver o lado bom das coisas, e isso me gerou por muito tempo muita ansiedade, eu ainda sou muito ansiosa, depressão, uma raiva, um vazio muito grande, e era muito difícil lidar com toda essa dor. E depois que eu entrei na faculdade, eu decidi que eu mudaria a minha perspectiva das coisas. E eu comecei, a primeira coisa que eu fiz para tentar sentir visceralmente o que é a gratidão foi desconstruir o meu conceito de felicidade. E é aí que vem uma coisa muito importante. Eu era muito apegada à ideia, a falsa ideia de felicidade que as redes sociais elas passam pra gente. De que as pessoas são felizes, bonitas o tempo todo, de que a vida é fácil, de que as pessoas parecem que estão se divertindo o tempo todo, que elas estão fazendo muitas coisas, e a gente esquece toda essa parte superficial, que é a parte que a gente quer que o outro veja, às vezes nem é a nossa realidade, é um personagem. Eu acabava sabotando o meu cérebro com essas ideias, como se eu não me sentia pertencida, parecia que a minha vida era muito mais chata e entediante do que das outras pessoas. E eu sempre também achava que a felicidade ela estaria nos grandes acontecimentos da minha vida. Então eu só ia conseguir ser feliz se eu passasse no vestibular de medicina. Eu só ia conseguir ser feliz se eu, sei lá, comprasse uma coisa que eu quisesse muito, ou fosse numa festa que eu esperava. E aí criava-se uma expectativa muito grande para esses eventos e geralmente até quando acontecia eu não vibrava tanto, não era tão legal quanto a minha expectativa colocava na minha cabeça. E eu passei a desconstruir isso totalmente, porque, não totalmente, eu ainda sinto que às vezes eu me saboto,
mas eu comecei a ressignificar o meu conceito de felicidade. Eu percebi que ela tá muito nos detalhes das coisas. Eu comecei a entender que não é no macro, não são nas grandes expectativas, são nas pequenas coisas. A felicidade, ela tá nas pequenas conquistas, nas pequenas observações que a gente tem, nos passos, no processo. Eu acho que essa é a palavra que melhor define. Quando a gente começa a entender que a gente tem que buscar um conforto no desconforto, no processo, qualquer processo da nossa vida, você vai começar a focar no processo da coisa e não só no resultado final, e não só na compra, e não só no desejo de consumir, por exemplo. E eu acho que esse foi o diferencial da minha vida. A partir do momento que eu comecei a tentar ser mais presente e aquela máxima de viver um dia de cada vez, eu comecei a mudar e ser uma pessoa mais positiva. Então eu vou dar um exemplo. Antes eu fazia listas de coisa para fazer todo dia, e quando eu, sei lá, completava 80% da lista e faltava aqueles 20%, o meu cérebro focava na parte dos 20% que eu não fiz, e meio que o meu dia ficava ruim porque eu não consegui completar todas as minhas tarefas. Ao invés de eu focar no 80% das coisas que eu tinha prometido fazer e fiz, eu ia direto para coisa negativa. E isso também continuava me colocando num ciclo em que as coisas não melhoravam. Parecia que eu via um esforço, mas é como se eu não fosse recompensado o suficiente. E isso continuava me gerando vazio, me gerando tristeza. Até o momento que eu decidi que eu colocaria hábitos atômicos, revolucionários no meu dia. Eu gastaria uma energia para tentar focar nas pequenas vitórias, tentando ser o mais presente possível, tentando viver aquilo. Eu coloquei limite nas minhas redes sociais de 2 horas por dia, eu até acho que é muito, no meu Instagram principalmente, porque toda vez que eu percebia que eu entrava nele e ficava imersa naquilo, eu começava a me sentir mal, porque eu sentia que eu não estava sendo produtiva, porque eu sentia que era uma coisa muito ruim. E eu comecei a perceber os pequenos detalhes e as pequenas vitórias do meu dia a dia, que era quando eu conseguia estudar uma matéria que eu tive na faculdade e ir na academia depois e treinar. Eu tentava fazer um esforço para olhar para isso e falar, pô, meu dia valeu a pena, eu consegui fazer coisas que eu me propus a fazer, e tá tudo bem se eu não conseguir fazer tudo, mas vamos tentar se sentir feliz por isso. E aí é aí que eu acho que a gratidão entra. Quando você começa a perceber os privilégios, o esforço das pessoas que te amam, o que elas fazem por você, dos seus amigos, as coisas boas que você tem na sua vida, e isso a gente só consegue se a gente para prestar atenção e começar a valorizar essas pequenas vitórias, essas coisas que estão na nossa vida, ao nosso redor, que geram segurança, que geram conforto, você começa a ser uma pessoa mais grata, você consegue ver o lado bom das coisas de uma maneira mais fácil, leve. E aí, aquele processo de você focar já direto na coisa negativa, quando você vai construindo aos pouquinhos esse exercício diário de tentar focar nas pequenas conquistas, isso vai se tornando natural. Claro, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente colocar em prática, porque parece que o nosso cérebro automaticamente constrói um caminho neural e já vai e vê o lado negativo, o lado que economiza energia. Porque, querendo ou não, quando a gente está fora da nossa zona de conforto, geralmente a gente tem coisas que deixam a gente desconfortáveis, nem tudo são flores. E esse desconforto, eles geram no o nosso cérebro entende como uma ameaça, como algo que ruim. E por isso a gente começa a ter reações como angústia, ansiedade. Então esse exercício para você desconstruir esse caminho neural de ver a coisa negativa, ele vai se tornando uma coisa mais leve e fácil ao longo dos dias. Claro, porque tentar ser mais grato? Porque tem dias que a gente vai focar na coisa negativa, a gente vai se sentir mal, a gente não vai se sentir feliz. E tá tudo bem. E pra finalizar essa reflexão, porque eu não quero me delongar muito, eu gosto muito de fazer analogias, e eu tenho uma analogia muito boa. Quanto mais a gente foca na coisa negativa, na coisa ruim da nossa vida,
mais você parece que aumenta a entropia, o caos, a desordem interna, inclusive até externa, porque o ambiente influencia muito, né, em como a gente se sente. E conforme você passa a fazer um esforço para tentar focar na parte boa, em tentar exercer mais, sentir mais o sentimento de gratidão, de agradecimento pelas coisas que você tem, pelos processos, pelas lutas e pelas conquistas, parece que a gratidão ela vai tomando forma por meio da ordem, é como se diminuísse o caos, é como se as frequências ficassem mais... você vibrasse numa frequência mais calma, que conflui, as coisas começam a confluir. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Quando a gente... é como se a vida fosse uma dança, e a dança, a gente tá numa dança, a gente não sabe porquê, mas a gente sabe alguns passos para que essa dança flua bem. E quando você começa a desequilibrar nessa dança ou fugir muito dos passos, você se sente perdido, porque você não está seguindo o fluxo natural das coisas, você não está fluindo. E quando existe uma frequência específica que faz pra gente retornar para essa dança, para essa coisa que flui, que é a vida. E geralmente essa dança, quanto mais você se aproxima da harmonia, melhor as coisas ficam, mais as coisas fluem. E isso é muito verdade. Quanto mais a gente foca, não é só o foco, mas a gente consegue trazer para nós uma vida mais leve, suportando melhor os processos, agradecendo pelas coisas que a gente tem e tentando ser uma pessoa melhor, parece que a vida conflui e as coisas começam a dar mais certo, as coisas se encaixam. E aí o algoritmo da vida, ao invés dele ser nas coisas ruins e entrar nesse ciclo, ele passa a ser de coisas, você começa a perceber a quantidade de coisas boas que você tem e que você nunca deu uma atenção. Talvez quando você estivesse naquele ciclo de coisas ruins, elas poderiam estar lá também, mas você nunca olhou para elas, por isso que você nunca deu o devido valor. Mas quando você entra em harmonia consigo mesmo, é impressionante como as coisas começam a funcionar melhor. E a gratidão ela passa a ser algo intrínseco do ser. E os dias tendem a ser melhores. Claro, sempre voltando... de que eu falo tudo isso, não é um discurso para falar que a vida é fácil, não é sobre isso, mas é o quanto você consegue suportar ou o quanto você consegue aprender de uma situação ruim e desconfortável na sua vida, porque elas vão existir até o último dia da sua vida. Mas se a gente conseguir tirar aprendizados da dor, se a gente conseguir aproveitar o processo e não focar só no resultado final, a tendência é se sentir mais feliz, é se sentir uma pessoa melhor e mais grata. E eu acho que essa é a minha reflexão de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se você tem interesses por esse assunto, me siga, porque eu pretendo continuar com essas reflexões.